Fala, galera do Palmeiras em Campo. Tudo certo com vocês? Hoje o vídeo tá daquele jeito, cheio de expectativa, bastidores e declarações que deixam a gente ainda mais ansioso para o que vem por aí. O Mundial de Clubes está cada vez mais próximo e o clima de decisão já começa a tomar conta. Tem técnico europeu falando do nosso Verdão, tem possível reforço de peso chegando a um dos adversários, enfim, muita coisa pra gente analisar e comentar. Fica comigo até o final, porque tá imperdível. Com a contagem regressiva acelerando, falta menos de um mês para o Palmeiras estrear no Mundial de Clubes da FIFA. E se tem uma coisa que ficou clara nos últimos dias, é que o Verdão não vai para esse torneio como coadjuvante. A presidente Leila Pereira já deixou bem claro: o Palmeiras vai com tudo, para brigar pelo título e mostrar a força do futebol sul-americano contra as potências europeias. E olha, já tem gente lá fora que entendeu o recado e não subestima nem um pouco o Palestra. O técnico do Porto, Martim Anselmi, foi sincero e rasgou elogios ao nosso Verdão. Em uma entrevista recente, ele destacou que o Palmeiras é uma das grandes forças da América do Sul, um time acostumado a lutar e conquistar títulos importantes. Segundo ele, enfrentar a equipe palestrina será, sem dúvidas, um dos maiores desafios da competição. Anselmi também comentou sobre os outros participantes, como o Al Ahly, que ele apontou como o maior clube do Egito, e o Inter Miami, que, segundo ele, com os jogadores que possui, está no mesmo nível das demais grandes equipes. Ou seja, o treinador já antecipou: todos os jogos serão equilibrados e cada equipe terá que dar o seu máximo para buscar o título. Na minha visão, esse tipo de declaração só reforça o tamanho que o Palmeiras alcançou nos últimos anos. Não é mais apenas o torcedor que acredita na força do Verdão, mas também treinadores europeus e adversários internacionais que reconhecem nossa capacidade. Isso é fruto de um trabalho consistente, de uma gestão que busca sempre reforçar o elenco e de uma comissão técnica que entende o que é competir em alto nível. Mas, ao mesmo tempo, esse respeito gera também uma responsabilidade enorme. O Palmeiras precisa, sim, manter o foco e entrar com a mentalidade de quem quer e pode ser campeão mundial. E agora quero saber de vocês: o que acharam dessa fala do técnico do Porto? Vocês acham que o Palmeiras realmente entra como um dos favoritos ou ainda falta alguma coisa para encarar de igual para igual os times europeus? Comentem aí embaixo. Quero muito ouvir a opinião de vocês. E se a preparação do Palmeiras está a 1000 por hora, os nossos adversários também não estão ficando para trás. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Inter Miami, um dos times que o Verdão deve enfrentar na fase de grupos do Mundial, pode ganhar um reforço de altíssimo nível. Ninguém menos que Luka Modric. Isso mesmo, o croata, atual jogador do Real Madrid, pode desembarcar na equipe norte-americana para reforçar ainda mais o elenco que já conta com estrelas como Lionel Messi. Caso essa contratação realmente se confirme, o Inter Miami se transforma em um adversário ainda mais perigoso, elevando o nível de competitividade do grupo. A notícia chega num momento crucial, quando todos os clubes estão ajustando seus elencos e estratégias para a disputa do Mundial. Para o Palmeiras, isso significa que o caminho para o tão sonhado título será, sim, cheio de desafios. Mas, como a própria presidente Leila falou, o Palmeiras não vai para esse Mundial a passeio. Olha, sinceramente, se o Modric realmente for para o Inter Miami, o Mundial fica ainda mais interessante. A qualidade técnica dele dispensa comentários. É um craque absoluto, mas isso não pode e não deve intimidar o Palmeiras. Muito pelo contrário, enfrentar jogadores desse calibre só valoriza ainda mais a nossa participação na competição. E acho que é exatamente esse tipo de desafio que pode motivar ainda mais o elenco e a comissão técnica. Não vai ser fácil? Claro que não. Mas quem disse que seria?
o Palmeiras chega forte, com um time equilibrado, experiente e preparado para encarar qualquer adversário. E vocês, torcedores do Palmeiras em campo, o que acham? Essa possível chegada do Modric ao Inter Miami muda alguma coisa na preparação do Verdão? Ou vocês acreditam que, independentemente dos reforços dos adversários, o Palmeiras está pronto para fazer história? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Vamos debater muito sobre isso. Vamos começar falando sobre um dos reforços que mais geraram expectativa nesta temporada. Felipe Anderson, o meia-atacante que chegou com moral como uma das grandes contratações para 2024, deu um baita susto na torcida na última partida contra o Ceará. O jogo mal tinha começado e com menos de 15 minutos, ele já sentiu um incômodo na coxa direita e precisou pedir para sair. Deu lugar ao Mike e imediatamente começou aquele trabalho padrão com gelo para tentar minimizar qualquer dano. E é claro que, na hora, o coração do torcedor palestrino disparou. Afinal, ninguém quer perder um jogador desse calibre às vésperas do Mundial de Clubes. Mas os exames feitos na manhã desta sexta-feira trouxeram um alívio. Nada de lesão muscular grave. O diagnóstico foi de um edema, ou seja, um acúmulo de líquido que causa dor e desconforto, mas que não é tão preocupante quanto uma ruptura ou algo mais sério. Agora, o Felipe já está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube e vai ser acompanhado de perto nos próximos dias. A ideia, segundo o que vem sendo falado internamente, é ter muita cautela. Nada de forçar retorno, nada de pressa. Por isso, a tendência é que ele não esteja à disposição para o clássico importantíssimo contra o Flamengo neste domingo no Allianz Parque. E olha, essa política de precaução não é só com o Felipe. Não. O Palmeiras vem conduzindo um trabalho muito inteligente e responsável com todo o elenco, justamente para evitar que os jogadores cheguem ao Mundial sobrecarregados ou com risco de lesão. Um exemplo disso é o Mikael, que já está recuperado de uma entorse no tornozelo e, inclusive, ficou no banco contra o Ceará. Tem também o caso do Bruno Rodrigues, que depois de 2 cirurgias no joelho, já está naquela fase final de transição física. Ou seja, o Palmeiras está conseguindo aos poucos esvaziar seu departamento médico, o que é uma notícia maravilhosa para essa reta decisiva. E não podemos esquecer de 2 nomes importantes, Rafael Veiga e Alan. O Veiga ficou fora da última partida por conta de uma lombalgia, mas já voltou a treinar normalmente. Já o Alan foi poupado por uma questão de preservação e também está liberado. Tudo indica que os 2 devem reforçar o Verdão já na próxima rodada. Para mim, o Palmeiras está dando um exemplo de como se gerencia um elenco de alto rendimento. Não adianta colocar o Felipe Anderson para jogar agora, correndo o risco de agravar o quadro e perder o cara por meses, justo quando a gente mais vai precisar. O Mundial de Clubes está logo ali e a gente sabe o quanto ele pode fazer a diferença. Então, eu sou totalmente a favor dessa precaução. Prefiro que ele fique de fora agora e volte 100% na hora decisiva. E vocês, torcedores do Palmeiras em campo, acham que o Palmeiras está certo em segurar o Felipe Anderson nesse momento ou ele deveria jogar contra o Flamengo se estiver se sentindo bem? Quero muito saber o que vocês pensam sobre essa situação. Comentem aqui embaixo. Vamos debater. E falando em planejamento, o Palmeiras segue firme na reformulação do elenco para a temporada de 2025. Depois de dispensar alguns jogadores e fazer novas contratações, o clube continua atento ao mercado, buscando peças que possam agregar qualidade e manter o alto nível competitivo pelos próximos anos. Um dos nomes que entrou no radar recentemente foi o do zagueiro Tuta, de 25 anos, que atualmente joga no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. De acordo com o próprio jogador, houve uma sondagem do Verdão, mas nada de concreto até o momento. Apenas uma avaliação, um mapeamento de mercado, como costuma ser nesse tipo de negociação. O que chama a atenção
é que mesmo com o Palmeiras já contando com 4 boas opções para a zaga, o clube segue em busca de reforços para fortalecer ainda mais o setor defensivo. Isso mostra claramente que o planejamento não é só para esta temporada, mas sim para os próximos 4 ou 5 anos. A ideia é manter a defesa sólida e preparada para todas as competições, especialmente o Mundial de Clubes da FIFA em 2025, onde o nível de exigência será altíssimo. A diretoria entende que o futebol é dinâmico, que lesões e suspensões fazem parte da rotina e que ter um elenco com profundidade é fundamental para encarar todos os desafios que vêm pela frente. A sondagem Altuta vai nessa linha. Não é uma necessidade imediata, mas uma oportunidade de mercado que pode se transformar em negociação concreta mais adiante. Na minha opinião, esse tipo de postura da diretoria só reforça o quanto o Palmeiras está cada vez mais profissional na gestão do futebol. Não é aquela coisa desesperada de contratar por contratar, mas sim de fazer um planejamento estratégico, pensando sempre em manter o elenco competitivo a longo prazo. E, sinceramente, acho que é o caminho certo. Não podemos parar no tempo. A cada temporada, o nível de exigência aumenta, e ter jogadores jovens com potencial de crescimento, como o Tuta, é sempre interessante. E vocês, o que acham dessa sondagem Altuta? O Palmeiras deve mesmo investir em mais um zagueiro? Ou acreditam que o setor já está bem servido? Quero ver os comentários de vocês. Bora debater sobre o futuro do nosso Verdão. E é isso, galera do Palmeiras em campo. Mais um vídeo com muita informação, análise e, claro, aquela resenha que só a nossa torcida sabe fazer. Se você curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o dia a dia do nosso Palmeiras. A contagem regressiva para o Mundial tá a 1000. O planejamento segue firme e a nossa expectativa só aumenta. Nos vemos no próximo vídeo. Avante palestra!